Eu não gosto de verde. Tem muitos motivos pra eu não gostar de verde, mas eu não gosto de verde. Max Steel. Você teve um Max Steel, eu tive um Max Steel. Todo mundo que tem entre 10 não, acho que entre 15 e 25 anos teve um Max Steel. Assim, não adianta mentir, você pelo menos é bem com o Max Steel. Mas qual o problema do Max Steel? Eu tenho a nítida impressão que eu não preciso explicar o que é a Mattel e ela é simplesmente uma das maiores empresas de brinquedos do mundo. E o guarda-chuva da Mattel não tem só o Max Steel e a Barbie, mas tem também Hot Wheels, Monster High e a Polly. Além de alguns muitos outros, mas eu não quero ficar só citando eles aqui. Eu acho que a crítica que eu vou fazer hoje cabe pra maioria dos desenhos que a Mattel tem, à exceção de alguns, como Hot Wheels Battle Force 5. No Brasil, os mais recentes acabam escapando disso, mas não por mão da Mattel e sim pela mão do nosso governo. Mas enfim, eu escolhi o Max Steel como alvo porque eu vi mais Max Steel, o meu público é a maioria masculino, e eu acho que o Max Steel faz isso de forma mais escancarada do que qualquer outro. E mesmo com o Max Steel ainda há uma ressalva. É a primeira versão da série animada, lançada em 2000. Que não me leve a mal, é ruim, é uma série ruim. Mas aqui você tem algumas coisas que diferem ela do que vem depois. Eu vou encarnar o advogado do diabo aqui no meio desse vídeo, pra explicar que essa série é diferente do que eu vou reclamar, porque aqui você tem o Max Steel lidando com problemas de jovem adulto, porque ele tem 19 anos, uma namorada, conflitos com a família, então ele tem uma vida pra lidar, ele é um personagem de fato, assim como todos em volta dele são. E o universo desse Max Steel é um tanto simples, você tem a N-Tech, que é a empresa que cuida de tudo, o Max Steel e os agentes da N-Tech, além dos vilões. E eu acho incrível como os vilões de Max Steel têm nomes muito criativos, como Psycho, Bill Constrictor, Dredd, Elementor, Extroyer, Toxon e Makino. Essa série não é ruim e ela acaba em 2003, o universo continua tendo sequência pelos filmes que são lançados anualmente até 2012, mais ou menos. De fato, essa série não é ruim e o universo continua o mesmo até o reboot de 2013, mas é antes disso que o Max Steel se perdeu. Existe essa série do Max Steel chamada Turbo Missions, e qual o ponto para ela ser relevante para nossa história? Ela é basicamente uma coletânea de curtas do Max Steel, de 3 temporadas, é muita coisa. Mas ela não é o ponto que eu tô aqui pra criticar, o ponto é o que vem depois dela, porque eu procurei logo o que vem depois dela, porque eu achei ela tão bobinha, pensei, bom, se ainda fizeram mais 3 ou 4 filmes depois disso, eu acho que pelo menos os filmes são bons. E o primeiro que eu vi já me decepcionou muito. Max Steel vs Ameaça Mutante começa com a base da N-Tech no Ártico. Lá, 2 cientistas estão manipulando um ser chamado Toxoid e acabam deixando ele escapar. Toxoid então começa a beber todo o óleo que tinha nos galões dos cientistas, e nisso Toxon, que tá no mesmo laboratório, mas em níveis mais abaixo, acaba acordando. Então vem a abertura da série com cenas daquela série de curtas que eu tinha falado. O filme então mostra que o Max Steel e o Cytro, que é o robô amigo dele, estão lá batalhando com umas aranhas malucas numa ilha, enquanto eles debatem sobre sentimentos e emoções. Nisso a nave da N-Tech aparece e tira eles de lá. O Max Steel então descobre que o pai dele não é mais o líder da N-Tech, e sim um outro cara chamado Iros, e esse Iros fala que aconteceu um bagulho sério e só o Max Steel pode resolver. Então ele conta toda a treta da base no Ártico e fala que o Max Steel tem que ir lá pra resgatar os 2 cientistas que estavam trabalhando. E ele também deixa claro que o Max Steel só pode ir em 2 dos 4 níveis do laboratório, isso deixa o Max Steel meio tiltado. Depois que o Max Steel reclama e o Iros coloca ele no lugarzinho, ele faz questão de deixar claro mais uma vez que só o Max Steel consegue lá porque ele tem a armadura de titânio e o modo turbo. Eles chegam em cima da base e então na hora de pular de paraquedas, o paraquedas do Cytro falha. O Max Steel, muito heróico, passa o próprio paraquedas pro Cytro e então eles sacam o snowboard de dentro da mochila. E ele é o Max Steel, então nada mais justo do que ele simplesmente pousar com perfeição usando só um snowboard tendo saltado de uma altura muito alta. Então eles abrem a porta da base e de lá sai um dos cientistas desesperado. Logo atrás dele sai uma das criaturas do Toxon. Max Steel descobre que ele tem mais um acessório na mochila, que é uma arma, e daí então ele prende a criatura. Max e o Cytro começam a andar por dentro do laboratório até achar o outro pesquisador. Antes disso, outros 2 Toxoides atacam o Cytro e o Max Steel. Eles conseguem espantar esses 2 e continuam procurando. Então eles encontram o segundo cientista, avisam pra ele vazar dali que o caminho tá limpo, e ele fala que tem mais um agente da N-Tech mais pra baixo deles. Max Steel desobedece as ordens que ele recebeu do chefe dele, encontra o suposto agente num tanque de oxigênio, respirando o ar mais puro possível. Mas atrás deles vieram os Toxoides e conseguem quebrar o tanque de oxigênio e soltar esse cara. Mas antes disso, o Cytro e o Max Steel simplesmente metem um momento futebol no meio do negócio. Olha o time do Corinthians chegando ali, o Romarinho!
O cara que foi libertado se esgueira perto de uns venenos, ele puxa os venenos por dentro do braço dele, então ele revela que ele é o Toxon. Uau! O Max Steel então ativa o modo turbo, dá um cacete no Toxon. A gente tem mais um momento futebol. Ronaldinho, sucesso! Mas aí o Toxon puxa uns bagulho de fogo que tinha lá do nada, fica pegando fogo e dá um cacete no Max Steel. Na base da N-Tech, o Max Steel toma uma dura do chefe dele, porque né? Ele fez merda. Então o chefe do Max explica a história do Toxon pra ele. Esse agente era responsável por armazenar todos os venenos mais perigosos do mundo de forma isolada do resto do planeta. Porém, como ele se precipitou, acabou que a fábrica onde ele fazia isso explodiu e ele se tornou Toxon. E o plano do mal do Toxon é o mesmo do lagarto do Homem-Aranha, que consiste em basicamente espalhar o veneno dele pelo mundo inteiro e transformar todo mundo na mesma coisa que ele virou. Eu me pergunto se a Sony acabou não copiando esse plot. Mentira, ela não copiou, óbvio. Mas o filme do Espetacular Homem-Aranha saiu depois. Então, ó, qualquer coisa. Continuando, o Max então ganha uma roupa mais forte porque ele precisa de uma roupa mais forte pra derrotar o Toxon. E é essa hora que eu explico o meu principal problema com o Max Steel. Em 20 minutos de filme, ele usou 3 roupas diferentes, 3 acessórios diferentes e tudo isso virou brinquedo. Não só isso, como o vilão do filme em 3 minutos de cena teve 3 formas diferentes e também virou brinquedo. E isso por si só não seria problema se o filme não fizesse isso de uma forma muito forçada. Por exemplo, a cena do snowboard, na qual ele já tava com uma roupa diferente da que ele tá usando na outra cena que vem antes dessa. O Scythril tira 1 no D20 na hora de abrir o paraquedas única e exclusivamente pra que o Max Steel tivesse a cena com o snowboard pousando ali. Só porque sim, só porque seria legal ele ter uma cena pousando com o snowboard que vai virar brinquedo depois. Que o Toxon pega e muda o veneno dele pro fogo, zero necessidade. Ele simplesmente ganha do Max Steel porque ele conhece os movimentos do Max Steel. Ele mesmo fala isso. Não tinha necessidade dele pegar aquele fogo porque não mudou nada na cena. Mas me diga, qual a chance disso não ter virado um brinquedo separado depois? Inclusive, a armadura de titânio do Max Steel, que era a única coisa que permitia ele lutar contra as coisas tóxicas, porque aí ele não ia queimar a pele dele, nem aparece mais no filme. E ele continua lutando com as mesmas coisas tóxicas. E não muda nada. Então, das duas, uma. Ou o roteirista simplesmente esqueceu, ou o marketing já estava feito. E aí a gente começa a entrar no grande ahá desse filme. Porque ele simplesmente é um comercial de 40 minutos. E eu sei muito bem que esse filme é feito justamente para vender brinquedo do Max Steel, mas quando ele existe única e exclusivamente para vender brinquedo, era melhor ele não existir, porque ele é um desserviço. Ainda mais porque logo nos intervalos durante esse filme, passava comercial vendendo o próprio brinquedo do Max Steel, justamente os desse filme. E existem inúmeros artigos falando sobre os problemas da publicidade infantil, e não à toa ela é proibida no nosso país. Se você quiser um efeito prático de como isso pode afetar uma criança, eu dou meu próprio exemplo. Quando eu estudava no ensino fundamental, na escola municipal, toda sexta-feira era dia do brinquedo. E como a minha família sempre prezou mais pelo essencial pra viver, eu nunca tinha os brinquedos mais badalados da história, né? E eu ficava ativamente triste a ponto de chorar na escola quando eu vi o brinquedo dos meus amigos que eram simplesmente melhores que os meus. E muitas vezes nem melhores de qualidade, simplesmente eles tinham mais marketing. Enfim, propaganda infantil é uma bosta. Esse filme se resume a basicamente 40 minutos disso. Tá, continuando o filme. Enquanto o Toxon tá no caminho pra fábrica onde ele fazia as coisas tóxicas dele lá, Max Steel aparece e tem mais uma cena de ação que sinceramente não é ruim, mas pelo conjunto da obra não me cativou tanto. Rola uma luta entre o Toxon e o Max Steel em cima de um caminhão em movimento, o Scythril cai de outro caminhão e fica na estrada mesmo. Então o Toxon, pra fugir, acaba tirando o volante de um dos caminhões que tem lixo radioativo e tem uma cidade logo embaixo deles. Então o Max Steel é obrigado a deixar o Toxon fugir pra conseguir salvar a cidade de... Enfim, ele consegue, o Toxon foge e o Toxon fica azul agora. Não vou militar mais em cima disso, mas pelo amor de Deus, não precisava. Quando o Toxon chega na fábrica, o Max Steel só pode entrar lá sozinho porque o modo turbo protege ele da radiação. E os dois começam a lutar, mas eles nem lutam de verdade porque fica um atirando às cegas no outro, torcendo pro Ricochet pegar. É meio... uma ceninha meio paia. No final de tudo, o Max Steel consegue selar o Toxon na mesma câmara que selavam os venenos mortais. E o Scythril, que tinha se sacrificado entre aspas, pra salvar o Max Steel e ajudar ele na luta contra o Toxon na área tóxica lá, lembra quais são os valores da N-Tech, que é uma parte legalzinha do filme, até porque o Scythril passou a maior parte do filme inteiro falando sobre sentimentos, se questionando, tipo, o que ele tá sentindo agora, o que é esse sentimento que ela tá tendo agora. Enfim, acho que se tem algo pra salvar do filme é isso, e o filme acaba.
Eu não vou me aprofundar muito numa análise desse filme porque, sinceramente, o ponto não era falar do filme em si. Então eu já vou pular direto pra nota dele e falar que a nota dele é um sólido problemático /10. E eu não vejo o mínimo problema em você achar esse Max Steel melhor do que o do reboot. Ele tem sim muitos pontos em que ele é superior. Porém, existe sim uma má vontade muito grande com o reboot. E eu entendo isso, é muita coisa de memória afetiva, você é fã de uma coisa e simplesmente mudam do nada, mas sinceramente, o reboot é muito superior ao primeiro. E quando eu digo muito, principalmente porque ele não é simplesmente uma propaganda de brinquedos largada a esmo, assim, do nada. Tipo, ai, compra os brinquedos, olha que legal que os cara faz no desenho, olha, aí você compra o brinquedo depois. Ele é sim feito pra vender brinquedo, mas ele não é unicamente uma propaganda de brinquedos. No reboot você tem uma coisa muito mais além do que simplesmente, ai, o Max sofreu um acidente e agora ele é incrível, olha que incrível ele fazendo coisas incríveis. De forma geral, os personagens são mais profundos no reboot do que no começo. E eu sei que você pode não saber disso, mas você que cresceu vendo o Max Steel antigo não é o público-alvo do reboot. Nunca foi. Eu acho que esse é um problema que muito reboot sofre, principalmente de desenhos que marcaram uma época não tão tempo atrás. Tipo, Jovens Titãs em Ação, que sinceramente não é um desenho ruim, eu acho que muita pessoa tem muita má vontade com ele, mas dá pra ver que ele tem carinho, ele é muito galhofa, mas porque as crianças gostam de desenhos galhofas. Titio Avô vendeu bem. E mesmo a versão antiga dos desenhos dos Jovens Titãs não atingiu o público-alvo, que era justamente as crianças, então ele devia ter sido mais galhofa na época. Ainda bem que não foi, mas justamente por não ter sido ele foi cancelado. Eu acho que se você é viúva do Max Steel antigo, você pode muito bem dar uma chance pro reboot, até porque no último filme do reboot, que saiu faz um tempo já, Max Steel já é praticamente o mesmo do antigo, só que com mais background. E de novo, mesmo com todos esses defeitos, eu tenho uma memória afetiva muito grande pelo Max Steel antigo, mas eu acho que é sempre bom a gente olhar para as coisas do passado com um senso crítico melhor e analisar e ver se não era tudo isso mesmo. E de fato, o Max Steel antigo não era tudo isso. Mais uma vez, eu não te julgo por preferir um ou outro, mas admitir os valores do reboot é muito bom. Até porque ninguém aqui é torcedor de Messi ou Cristiano Ronaldo no Twitter para acreditar que você só pode gostar de uma coisa e não de duas ao mesmo tempo. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou e acompanhou... Mano, se você viu até aqui, eu achei incrível você ainda não ter deixado um like, tá ligado? Bizarro. Absurdo, mano. Alô, tem alguém aí dentro? Brincadeira. Só deixa o like se você gostou do vídeo, né? Enfim, se você deixou o like, aproveita pra se inscrever e considere se tornar um membro. Eu posso ter membros no canal, olha que bacana. Vai me ajudar a conseguir investir algum dinheiro nesse canal, porque sinceramente... eu tenho medo de carteira de trabalho.